Tem uma reportagem que está no UOL, a Kátia Seabra fez aí um resumão, e ela coloca uma opinião nessa reportagem que é a mesma que eu, é um programa não programa, que é o que eu achava que ia ser, era só para dizer que tem programa. Aliás, esse programa tá a cara do Mercadante, que você lê, você não entende o que ele quer da vida com aquilo ali. Então ele fala algumas medidas mais populistas, o negócio de não ter mais teto e de não querer privatizar nada, e de vamos fazer a Petrobras ser legal de novo. Eu vi algumas pessoas, de maneira maldosa, resumindo esse programa de governo na internet, como Argentina, aborto, regulação da mídia. Mas é mais ou menos isso. E assim, me estranha muito a forma como esse programa de governo veio parar na mídia, porque veio um papel assim, não aprovado ainda pelas lideranças partidárias, isso e aquilo, como se houvesse um furo de reportagem. Mentira! Ele tacou isso mesmo na mídia, porque já não está ficando mais sustentável a história de não ter nenhum programa de governo. É uma tentativa muito interessante, populista do Lula, de se vender como vou eu mesmo, mas não é sustentável até outubro. Então tacou esse programa de governo aí, são 90 parágrafos, todos assim, muito com intenções, sabe? Muito com intenções. É tipo, quero a paz mundial. Parece discurso de Miss, na verdade. Não tem nada de concreto. De concreto, fala do teto de gasto, que não quer que tenha mais. Eu não sei como é que vai ser isso, se a gente vai pegar dinheiro de outra galáxia, se vai começar a imprimir dinheiro a mais e pagar com esse dinheiro empresa, não entendi. Fala também da questão dos direitos reprodutivos, e aí sexuais reprodutivos da mulher, que eu acho que é uma forma de se comprometer mais com a esquerda com a questão do aborto, e sem ter que falar a palavra aborto. E no final fala do que o PT chama de democratização da mídia. E que os luloafetivos dizem que é o modelo inglês. Existe um projeto antigo disso que não tem nada a ver com o modelo inglês. Nada. Não. Então, assim, na verdade, é para dizer que não vai ser uma candidatura só na figura do Lula. Mas eu acho bem curioso como é que os outros partidos vão se comprometer com isso. Eu acho que é um programa que não vai ser consenso nem dentro do PT, na verdade. Pois é, você estava falando aí, e aliás a gente comentou a respeito outro dia, você até publicou um artigo sobre essa tela em branco, em que o eleitorado projeta os seus sentimentos, os seus ressentimentos, aquilo que imagina que pode ser aquele candidato que eles desejam que vença para superar o candidato da outra patotinha, da família ou do grupo de amigos que eles não gostam. E eu estava lembrando aqui de uma peça que é uma peça estrangeira, se eu não me engano, mas que teve uma versão brasileira que eu assisti com o Paulo Goulart, Paulo Gorgulho e Pedro Paulo Rangel, que chamava Arte, que era justamente sobre um quadro em branco, e eles ficavam em volta ali analisando. Tinha um quê ali de crítica à arte contemporânea também, mas tinha uma relação de amizade e devaneio ali dos amigos, e era muito interessante, e parece um pouco, não completamente, esse quadro da campanha do Lula nesse momento. A gente vê o esboço do PT traz aquelas ideias da ala mais à esquerda do partido, quer dizer, que é o que é realmente o partido. É que quando o Lula está se reunindo com o empresário, ele adota outro tom. A depender do público, ele muda o discurso se for necessário para que ele se eleja. Então você tem essas bandeiras, que são da legalização do aborto, mas que vêm com eufemismo, que é da volta do imposto sindical, mas também vem com eufemismo, de desfazer o que foi feito com a reforma trabalhista, lembrando que você tinha aí milhares de sindicatos, bilhões de reais gastos com ele todo ano, uma obrigação, porque o nome já diz, é imposto ao trabalhador daquela categoria de repassar um dinheiro que poderia ser dele para uso pessoal para o sindicato, que não necessariamente faz um uso apropriado em defesa daquela categoria, seja lá o que isso signifique. Muitas vezes é cabidão de emprego para a companheirada, muitas vezes é militância de partido travestida de alguém que está usando aquele grupo profissional para interesses políticos e partidários.
Então você tem toda essa dissimulação e ainda fala também sobre o teto de gastos, né? Aliás, o Lula outro dia falou: vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso é preciso revogar o teto de gastos. Quer dizer, a desculpa da revogação do teto de gastos ela vem embalada nesse alicerce moral do cuidado, de sempre ser altruísta, generoso, estamos, na verdade, preocupados com a população de baixa renda e queremos dar mais dinheiro para os pobres, por isso precisamos revogar o teto de gastos. É claro que isso tudo é uma grande conversa fiada para parecer que vai ter dinheiro para todo mundo no governo dele, porque isso, nesse momento, rende votos. Acontece que o teto de gastos ele limita as despesas totais para muitas frentes ali que podem ser exploradas pelos próprios políticos em benefícios deles. Então, ele exige ali a determinação de prioridades, e isso, em geral, é o que tem faltado, porque dinheiro no orçamento tem. Você vê, por exemplo, nesse momento, para falar do governo Bolsonaro, muito rapidamente, tá aí as manchetes: Bolsonaro empurra reajuste, que é o reajuste do funcionalismo público, mantém emendas, que são basicamente as emendas do relator, o orçamento secreto, e corta 7 bilhões de reais de ministérios. São aqueles cortes que ele está fazendo em tecnologia, saúde, educação, em vez de cortar o dinheiro da mamata dos políticos, de emendas que, inclusive, estão indo aí para esses festivais para bancar show sertanejo, como está na pauta do dia, a gente comentou na semana passada. Então, dinheiro existe. Mas sim, esse programa do Lula, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que a gente ouve falar. Na época em que houve a reforma trabalhista, eu fui contra a forma como ela foi feita, porque não existe nenhum sentido em você fazer no Brasil uma reforma trabalhista que se propõe a ser mais negocial entre patrões e empregados, sem haver uma reforma sindical. A reforma sindical foi o quê? Só contribuição obrigatória, isso não é uma reforma. Uma reforma sindical é o seguinte: por que numa mesma localidade você não pode ter mais de um sindicato representando uma mesma categoria? Essa história das centrais sindicais, que é muito desacertada. Essa coisa do sindicato, por exemplo, ele ter de representar todos os trabalhadores de uma mesma categoria de todas as empresas. Vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora nós estamos vendo a Apple, a Amazon negociando com sindicatos que são o quê? Sindicatos que são só dos trabalhadores daquela empresa. E não é um em São Paulo, um no Rio, um no não sei onde. Ele é dos trabalhadores da Amazon no país.